Boas, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre lesões meniscais. Aguenta que eu já volto. Os meniscos são estruturas discoides fibrocartilaginosas e se encontram entre o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia, que é o osso da canela. Eles têm duas funções principais: encaixar essas peças ósseas e diminuir o impacto intraarticular. O que acontece nas atividades desportivas ou até mesmo nas atividades diárias é que com o sobrepeso e a sobrecarga, esse menisco ele pode ser lesionado. Então, o côndilo femoral, que é uma estrutura anatômica do fêmur, pode, entre aspas, atropelar o menisco e fazer uma lesão. Aqui eu consigo demonstrar a flexão de joelho e como o côndilo pode atropelar os meniscos. Então aqui a gente vê o platô tibial, onde são encontrados os meniscos, e aqui o fêmur, os côndilos femorais. E quando há a flexão de joelho, a gente vê um contato maior entre as superfícies ósseas e esse atropelamento dos meniscos. Então, movimentos bruscos, excesso de peso, excesso de sobrecarga, traumas podem lesionar essa estrutura interna do joelho. Como eu mencionei no vídeo, os meniscos se encontram na região intra-articular do joelho. Então, esse aqui é o joelho esquerdo. Na porção intra-articular, nós temos os meniscos, um na parte interna e o outro na parte externa. Para a gente visualizar melhor, eu vou tirar a patela, o ligamento patelar e o fêmur. Vou tirar também os ligamentos cruzados. Então a gente consegue enxergar aqui o menisco medial, ele tem essa forma discoide, e o menisco lateral, da mesma forma, um disco. E eles têm essas duas funções que eu expliquei no vídeo. Ele encaixa o fêmur na tíbia, dá uma maior estabilidade para a articulação, e também ele é um amortecedor natural da articulação, um amortecedor intra-articular. Só que nas lesões o que acontece? O côndilo femoral, que é essa parte mais proeminente, quando se faz flexão de joelho, esse côndilo femoral, ou os côndilos femorais, tanto lateral quanto medial, eles acabam atropelando, entre aspas, os meniscos. E isso acontece muito em situações de sobrecarga na atividade que está sendo executada e por sobrepeso. Quando a pessoa está acima do peso, esses côndilos eles ficam mais próximos dos meniscos. Então é aquela história que eu expliquei aquele dia do amortecedor do carro. Quanto mais carga eu coloco dentro do porta-mala, mais arreado vai ficar o carro. Então é a mesma coisa com a situação da articulação do joelho. Quanto mais carga o corpo estiver carregando, menor vai ser o espaço intraarticular. Só que qual que é o grande problema? Dependendo da região do menisco que é lesionada, nós temos uma área de hipovascularização, ou seja, de baixa vascularização. Dependendo da região, as regiões mais internas do menisco, nós temos dois em cada joelho. O medial, que é da parte interna, e o lateral, que é da parte externa. As porções mais internas, elas têm pouca vascularização. Então, se a pessoa sofre uma lesão nessa região, é difícil de ser reparado por conta dessa falta de vascularização. Claro, dependendo da situação também, da extensão da lesão, mesmo que seja numa região que tenha vascularização, não ocorre uma cicatrização de modo adequado. Aí a pessoa tem que partir para uma cirurgia. Normalmente é uma artroscopia, uma videoartroscopia. Então o médico insere a câmera, uns instrumentos e faz uma sutura. Também dependendo do tamanho da lesão. Se for uma lesão pequena, dependendo da região, o médico consegue suturar. Mas se for uma região muito extensa de lesão, por exemplo, uma lesão em alça de balde, que é uma lesão muito comum que acontece no menisco, o menisco dilacera e forma uma lesão como se fosse uma alça de balde. Então fica como se fosse uma parte livre do menisco dentro da articulação. E às vezes a articulação até trava por conta desse pedaço de cartilagem que está solto. Então o médico ele vai ter que ir lá e cortar aquele pedaço e tirar fora.
Só que qual que é o grande problema dessa situação? Quanto maior o pedaço que é tirado do menisco, maior vai ser a sobrecarga intraarticular. O menisco, lembra que eu falei? Ele é um amortecedor. Então, qualquer mínimo pedaço que seja retirado do menisco vai aumentar em proporções muito grandes essa sobrecarga intraarticular. E a chance da pessoa ter novas lesões e principalmente lesões cartilaginosas é muito grande. Então, da mesma forma que eu falei ontem sobre o LCA, que é importante manter a musculatura bem flexível, as articulações bem móveis, os músculos também bem fortes, eu digo a mesma coisa para a região meniscal, para os meniscos. O interessante é deixar tudo muito bem ligado, ali, muito bem conectado, para tentar uma prevenção, porque a grande maioria das lesões meniscais acontecem mais ou menos parecido com a situação que eu falei ontem do LCA. Então, movimentos bruscos, movimentos de frenagem, mudanças de direção. Claro que existem pessoas comuns que machucam o menisco também em situações corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que tenha sobrepeso e já tem um quadro de artrose intraarticular. Então, são situações específicas que também podem fazer com que o menisco seja lesionado. Mas a maioria das lesões acontecem no meio desportivo. Então, a fórmula, entre aspas, mágica é sempre manter o corpo muito bem condicionado, muito bem preparado, independente da sua faixa etária, independente da sua condição. O ideal é que você sempre mantenha o corpo muito bem equilibrado, muito bem preparado para suas atividades de vida diária e para suas atividades esportivas, físicas e etc. Bom, essa semana do joelho termina. A semana que vem eu vou falar sobre quadril. No final de semana eu faço outro vídeo explicando cada dia da semana do que eu vou falar. E lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Até mais, pessoal!